Oi, eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevistas, dicas e falas de mães que só querem mesmo contar as delícias e os desafios de educar filhos. Você pode me encontrar no Spotify, no YouTube e no Instagram, Esther Sartori _. E o assunto de hoje é a mãe na constelação familiar. Só para a gente ter uma ideia, em 2021, 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. E 12 milhões de mães cuidam dos seus filhos sozinhas. Ou seja, aquela formação, aquele formato da família patriarcal, bonitinha, linear, com a mãe, o pai, os filhos, todos comendo junto, almoçando juntos, não existe mais. Portanto, está na hora de a gente repensar os modelos. Para a gente falar sobre isso, eu convidei aqui uma especialista no tema. Ela é uma terapeuta sistêmica, consteladora familiar, Mariane Priotto. E ela vai falar bastante sobre tudo isso. Mas antes dela se apresentar, eu quero fazer quero trazer um dado aqui legal. A Mariane, eu pedi para ela, falei, Mariane, me dá assim uma dica, ou alguma coisa, o seu currículo básico, rapidinho. E eu adoro quando a gente pede um currículo básico e a pessoa mata a pau assim. Eu sou mãe e mulher. O lugar de fala vem em primeiro lugar. Eu adorei isso, viu, Mariane? Seja bem-vinda ao nosso programa. Quero que agora você se apresente. Obrigada, Esther. É uma alegria estar aqui, uma honra participar deste bate-papo. Eu sou a Mariane Priotto, mas pode me chamar de Mari Priotto, que eu adoro também. Ótimo. Terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Mas também sou assistente social. E tudo que você já trouxe. Não, você foi falando aí, já vem várias, né, situações, né, para mim, porque eu tenho uma visão enquanto assistente social que complementa enquanto consteladora familiar e terapeuta sistêmica, né? Na realidade, todo o trabalho que ele vem aí do desenvolvimento humano, né, ele demanda muito aprofundamento, muito estudo, porque a gente está falando de uma complexidade que é o ser humano, né? Exatamente. Então, eu tenho uma experiência de 13 anos como assistente social e vivi essa realidade de perto, muito de perto. Atender mais mães, né? Eu atendia muito mais mães que criavam seus filhos sozinhas, né? Mães solos, né? Como a gente fala hoje. E essa é uma realidade mesmo, né? Mas quando eu vou para a constelação familiar, a gente já olha isso por um outro ângulo, né? Vamos dizer assim, porque a gente nunca pode excluir o pai, por exemplo, né? Porque para a gente ter um filho, a gente precisa da mãe e do pai, da figura masculina e da figura feminina. Não existe uma vida que não tenha o impulso de uma dessas forças, né? Das duas forças, né? Não existe você ter um filho sem ter o pai e a mãe. Você está falando uma coisa tão interessante, olha só. Entre os romanos, o conceito de patrimônio só podia existir se houvesse um matrimônio. Então, olha que interessante a gente pensar o quanto nós ainda estamos, né, interagindo com esse nosso passado. Justamente. Porque você deixar um legado para os romanos, o legado não era o que a gente vê hoje, o patrimônio como a gente vê hoje. Isso, a instituição ou aquilo que é instituído. O patrimônio era algo que fosse relacionado a valores, mas não haveria a possibilidade de um patrimônio se não houvesse um matrimônio. Ou seja, o papel da mulher estava muito forte também nesse momento. Hein? Sim, e a mulher realmente ocupa hoje um lugar de muitas tarefas, né?
até pela própria história. Se a gente olhar um pouco para a história das nossas ancestrais, né, que viveram tudo o que viveram, a gente está compensando hoje de uma outra forma. Mas isso se torna muitas vezes pesado para a mulher, porque ela tem que caminhar ali muitas vezes sozinho. E criar o filho nessa dinâmica não é fácil, é um desafio, né? Mas que é possível, desde que eu não exclua a paternidade, no caso, né? Não exclua o pai do filho no coração. As pessoas fazem muita confusão em relação a isso, né? Não é que você tem que conviver com quem é uma pessoa disfuncional, que negligenciou, ou que tem até a questão da violência, né? Que é violento. Não é que você tem que conviver com essa pessoa, não. Ela só não pode ser excluída do coração, né? Que é uma postura interna. A gente faz isso. Eu aqui você está falando, eu fico imaginando como uma mulher que tenha sofrido agressão pode não excluir um indivíduo desse do coração. Tem que ser de uma leveza, de uma grandeza que eu realmente não tenho. Vou ser muito honesta, gente, eu não tenho essa grandeza. E vou dizer, Esther, não é um trabalho fácil mesmo. Porque é um processo. Imagina uma pessoa que foi violentada. Como assim, né? Como que ela vai passar isso para o filho? É um processo dela entender que a vida veio através dessa união, né? Primeiro, olhando pela hierarquia, vamos dizer assim, primeiro é o casal, que é uma das 3 leis sistêmicas, né? Então, primeiro vem o casal. Para o filho existir, tem que ter uma relação de casal. Então, primeiro vem essa relação, e essa vida veio a partir disso. Muitas vezes a gente se apega ao que de ruim acontece e esquece o que de bom também veio disso, né? O que é um trabalho difícil em muitas situações. Tem outras, cada um tem uma... No seu quadrado. Isso. Cada um tem uma história de vida, né? Então, aqui na constelação não existe receita de bolo, tá? Primeira coisa, a gente tem uma base teórica para tudo que a gente trabalha na prática. Tem uma base teórica, mas não tem receita. A gente precisa tratar aquele indivíduo ali naquela situação, né? No campo da constelação, quando a gente se forma um campo de constelação, a gente se abre para esse campo fenomenológico, o que vai se mostrar ali, né? Tanto num trabalho em grupo quanto em um trabalho individual. Então, a gente, lógico, tem a base teórica, mas eu deixo que as informações que vêm do corpo daquele cliente, porque é isso, constelação também é uma abordagem corporal, desculpa. Claro. Ela não é só mental. As informações vêm através do corpo, de tudo que está registrado ali no corpo da pessoa, né? Então, a gente vai, o termômetro é sempre o corpo, e a gente vai facilitando por esse caminho. Entendi. Entendeu? Nossa, eu já fui lá pra frente, né? Não, mas tudo bem. Na verdade, eu vou direto ao ponto, então, porque eu acho que esse é o caminho, né? E muitas pessoas não sabem o que faz a terapeuta sistêmica. O que ela faz, né? No seu caso, o que você... Primeiro, esse olhar sistêmico, né? Olhar para o indivíduo quando ele chega com uma queixa... Não é uma queixa específica daquilo que está acontecendo. A gente tem que olhar como um ser incluído em um sistema, tá? Então, ali tem um indivíduo, mas por trás toda uma história, tá? Então, nós não temos um olhar linear, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Tá. A gente vai no médico para tratar uma questão do coração. Estou com problema cardíaco, né? Então, vai lá no especialista do coração. Tá? Então, ele vai olhar para esse caso específico. Por isso que tem médicos integrativos hoje, porque ele não vai olhar só o coração, entendeu? Ele vai olhar o ser como um todo. O que está acontecendo? Como é a sua vida? Com quem você mora? Qual é a sua religião? Porque tudo isso interfere na nossa vida, tá? Então, é o olhar ampliado, integrativo, né? São abordagens e ferramentas que eu utilizo que vão complementar o que o cliente já faz, né? Faz um tratamento com o médico na medicina tradicional, faz algum outro acompanhamento. São práticas que a gente faz com sessões que utilizamos ferramentas que vão complementar todo esse tratamento, né?
Tá? Então, daí eu tenho o reiki, eu utilizo o reiki, eu tenho a constelação familiar, eu tenho a focalização, eu também faço barras de axis, né? Mas eu não utilizo tanto para constelação, para o sistêmico. Eu fico mais com o reiki, com a focalização e com a minha formação de trauma, que eu faço trauma e neurociência também, porque eu comecei a ter uma demanda muito grande de pessoas traumatizadas. Eu não sabia que é esse trauma, campo, né? O que, na verdade, o trauma, né? O trauma é uma coisa muito ampla, né? O trauma é aquilo, não é aquilo que me aconteceu, é aquilo que eu registrei com o que me aconteceu. Entendo. Por que é o que eu registrei? Porque é sempre no corpo. O meu corpo vai guardar as marcas daquilo que aconteceu, tá? Sistema nervoso central, tudo isso vai levar informações para o meu corpo. E quando eu me vejo em uma situação que me traz alguma lembrança corporal, né, não só aqui, eu chego num ambiente e aquilo já me leva para algo parecido do que me aconteceu, pronto, já vou começar a ter sensações que eu tive no congelamento daquele trauma, porque é um congelamento que acontece. O corpo fala. O corpo fala. O corpo fala. As expressões corporais são impressionantes. Eu vejo isso muito no consultório. A rejeição, a fuga, a esquiva, tudo isso é um caminho muito tênue. A gente percebe esse corpo se manifestando e acessar esse trauma, acessar esse caminho. Então, e a gente acessa através das constelações também, que é fantástico, né? Como que eu cheguei na constelação? Posso falar um pouquinho? Claro, eu tô aqui para te ouvir. Eu trabalhava como assistente social, e aí entra a parte da mãe, né? Veio pandemia, e aí a gente começou a fazer home office, né? Mas eu já não estava mais feliz, né, na minha profissão. Tinha algo que não me movia, que eu estava travada. Eu não tinha vontade de estudar, apesar de eu sou uma pessoa que eu sempre entrego o meu melhor naquilo que eu faço. Mas eu não tinha vontade de ir além. E daí isso começou a me incomodar. O que está acontecendo aqui? Eu ainda não conhecia a constelação. E até essa questão de ajudar ali a pessoa que eu estava atendendo era até um certo ponto, eu não avançava daquilo, né? Até porque tem as questões burocráticas envolvidas na questão da política, de assistência e tudo mais. E veio a pandemia, home office, e aí a minha filha não tinha escola, né? Na época minha filha tinha 3 aninhos. E eu não tenho rede de apoio aqui em Indaiatuba. Minha família é toda de outra cidade, né? E nem meu marido, né? E com isso, me veio... Aí eu comecei a pensar, né? E se eu fizer outra coisa, né? Algo que eu tenha mais autonomia de horário, né? Por conta da Maia. E não era só isso. Eu também não queria ficar falando que era ela o motivo. Claro, porque não é um peso que a criança tem que carregar, né? Que eu falo. E então eu comecei a descobrir as integrativas, as práticas integrativas. A primeira coisa que eu fiz foi barras de axis. Comecei pelas energéticas, até chegar na constelação. Quando eu cheguei na constelação, eu falei, uau. Você se encontrou? O que é isso? Tudo começou a fazer sentido, né? Tudo que eu estava passando, algo fazia sentido. Aí eu comecei a aprofundar, a estudar, nossa, isso aqui. Aí quando eu comecei a praticar, aí eu vi os benefícios. Porque até então, quando eu estava estudando, era uma coisa, né? Mas quando eu fui para a prática, eu comecei a ver os benefícios na minha vida. Medos que para mim eram inexplicáveis, situações que eu comecei a destravar, né? Que eu comecei a caminhar o que eu não conseguia antes. Então, aí nossa, esse é o meu caminho. Eu preciso aprofundar mais aqui. E aí eu digo para as pessoas sempre assim, não existe a terapia certa ou errada, a boa ou ruim. Existe aquela que faz bem para você. Exatamente. E foi onde eu me encontrei. E eu falei, eu quero trabalhar com isso. É com isso que eu quero trabalhar. Porque eu tenho feito tão bem para mim que eu quero ajudar outras pessoas nesse caminho também.
E estou aqui hoje. Que delícia. Eu fico muito feliz. Porque eu acho que é um trabalho super interessante. O que você colocou é muito importante. Assim, não existe a terapia boa, né, ou a terapia ruim. Existe a vontade de se conhecer, a vontade do autoconhecimento, do acolhimento e da cura. Eu acho que são esses os caminhos, né? São essas as formas que a gente precisa ter clara, né? Isso. Para poder ter uma qualidade de vida. É isso. Não só para você, não só uma qualidade de vida boa para você, mas para todos aqueles que estão ao seu redor, né? Isso é muito importante. E eu acho interessante você trazer a sua informação como mãe, porque a gente, como mãe, a gente passa por perrengues. Eu também mudei para cá, passei por muitos perrengues. Pra você ter ideia, até no aeroporto eu trabalhei como agente de carga, sinalizando avião. Eu fiz de tudo antes de conseguir, né? Isso já faz o quê? 23 anos? Sim. Tem um até mais, já foi um grande caminho. Até eu conseguir a escola onde eu queria trabalhar, seguir esse caminho, né? Isso. Mas a gente... E até se a gente for pensar nessa questão do papel dessa mãe, nós somos capazes de abrir mão de muitas coisas em favor dessa organização familiar. Quando você me coloca, eu não quero dar esse peso para minha filha, né? Porque ela não tem que ser responsável, nem se pensar como responsável. Isso. Né? E aí, quando eu entrei na constelação, eu já comecei a perceber isso, inclusive. Porque a gente faz as coisas muito inconscientemente, né, Esther? A gente vem fazendo, a gente recebeu dessa forma e a gente muitas vezes não tem consciência de fato de que eu estou agindo assim, né? Então, quando eu entrei para a constelação, eu falei, não, inclusive essa fala tem que mudar. Eu sou a adulta aqui, ela é uma criança. Ela precisa dos meus cuidados e foi uma escolha minha, inclusive, ser mãe, tá? A minha história é essa, eu e meu marido, nós fizemos tratamento para engravidar. Então, ela foi muito esperada, né? Então, eu preciso olhar isso de uma nova forma, né? E aí eu comecei fazer o meu processo de desenvolvimento e autoconhecimento, né, para que a minha vida fosse mais leve, porque é isso. Mais leve como esposa, mais leve como mãe, principalmente, porque a mãe, ela sempre carrega uma culpa, né? Faz isso, deixa de fazer, né, pelo filho, porque tem que fazer aqui, vai trabalhar e deixa o filho em casa, precisa ganhar dinheiro, deixa o filho né, com outras pessoas, numa escolinha. Então, assim, sempre vem ali, mas eu podia estar fazendo melhor um pouco, eu podia... Então, fazer as pazes com a minha história também foi aqui que eu fiz. Que interessante. Foi, fazer as pazes. A gente precisa fazer isso o tempo todo, porque senão a gente fica preso no passado, né? E aí eu não consigo olhar para frente e viver o presente. E é interessante que muitas vezes, eu já escutei muitas mães falando assim para mim, eu abri mão de tudo. E isso no consultório, na frente eu falo, calma, na frente da que você abriu mão de tudo, o quê? Não, eu abri mão de tudo, era para eu ter outra vida, era para ter... Percebe a fala? Essa fala Essa criança, ela vai crescer como se tivesse uma dívida com a mãe. Exatamente. A dívida está lá. Afinal de contas, ela abriu mão de... E eu nesse processo. Já que a gente está falando sobre isso, e eu gosto muito, são preocupações de mãe, né? Eu entendo que as mães, elas estão diretamente, né, ou até indiretamente, ligadas a esse emaranhado familiar. Porque é um emaranhado. Eu tinha uma amiga que falava assim, Esther, família é uma fabriquinha de neurose. Não queira se encontrar nisso daí, porque é uma fabriquinha de neurose. E esse emaranhado fica muito, né, a cargo dessa mãe. Ela que organiza, eu acho que ela recebe bastante carga e tenta organizar isso, colocar uma ordem para incluir, inserir todo mundo naquele processo. Ou eu estou enganada? Sim e não, depende, sim, né? Eu já vi mães com esse contexto todo, né? E mães não. Mães eu vou deixar ali, eu vou relaxar aqui agora. Nós vamos falar sobre isso já também, né? Sobre essa visão romântica da mãe perfeita que surge no mundo e que, nossa,
Eu vou contar outra história, tá? Adoro E eu histórias. eu já dei foras homéricos, né? De ver uma pessoa com uma protuberância maior no abdômen. Eu falei assim, ai, você tá grávida. Ai, meu Deus, por que é que eu falo? E a pessoa, não, eu não estou. Ou então eu já fiz e já ouvi algumas coisas assim. A pessoa fala assim, tô grávida. Eu falo, ai, que delícia. Ela fala assim, pra quem? Não é? Então, esse respeito para com esses movimentos, a gente tem que ter. Isso. Eu entendo, hoje eu entendo que muitas vezes a gente romantiza essa questão da mãe e não era o momento para ela, não era o que ela queria naquele momento, não era nada daquilo. Então, a gente tem que também compreender essas fases. Isso. Já que a gente está falando desse jeito, e eu sempre recebo muito mais mãe, assim como você, do que pais no consultório. O pai normalmente não está presente, são raros os pais. O que é ser mãe nesse universo integrativo sistêmico? A mãe, ela é o primeiro contato do ser humano, né? A mãe a gente chega, a nossa primeira casa é a barriga da nossa mãe, né? Então, ela realmente tem um papel fundamental na vida de todo ser humano, né, a mãe. Mas para a constelação, o pai também tem. É 50% mãe e 50% pai. Mas tem muito a ver com a forma que a gente olha para a vida, né? Então, quando eu olho para a minha vida hoje, então, eu estou satisfeito, como que eu vejo, como eu contemplo a vida, como são as minhas relações. Aí eu paro e penso um pouco, né, nisso, e aí eu olho como foi a minha relação, como é a minha relação com a minha mãe, como foi principalmente, né, porque toda a nossa estrutura lá da infância, né, ela dá base para o que nós somos hoje. Tudo que a gente aprende lá vai impactar na nossa vida adulta, até desde a barriga, né? Então, quando a gente... E ainda assim, tem a questão transgeracional disso tudo, mas vamos focar na mãe. Então, a gente está recebendo informações desde o útero. Então, ela é a nossa primeira relação da vida. Quando você fala dessa geração transrelacional... Transgeracional. Isso. Olha que interessante. Eu fico abismada de pensar que em algum momento da minha existência, eu, minha mãe e minha avó já estivemos ocupando o mesmo... o mesmo corpo. O mesmo corpo. Isso. E eu tentei explicar isso. Né? Eu tentei explicar isso para minha filha. Ela falou assim, mãe, impossível. Eu falei, viu, o nosso óvulo, ele é produzido enquanto nós estamos sendo geradas. E ele permanece para sempre. E o meu filho falava, e eu? Falei, você tem um espermatozoide que acabou. Ele refaz o tempo todo. Nós não. Por isso que a relação da mãe, né, da filha com a avó materna também tem questões importantes aí. Por conta disso, porque a gente estava realmente lá na barriga da avó. Se pensar, né, nós estivemos no mesmo espaço, as três. Isso é um negócio... mãe, mas e daí? E os outros óvulos que foram embora? Esses foram, mas você ficou. E por isso, quando a gente fala da relação de mãe e filha, Esther, é tão importante a gente olhar para a nossa relação com a nossa mãe. Exatamente. Então, agora eu tenho uma filha, ou um filho também, tá? Aqui, que tem algumas questões, é uma pequena diferença aí, da menina para o menino, né? Mas se eu estou tendo dificuldades com os meus filhos, eu preciso olhar na minha relação como foi, com a minha mãe, como é... E aí a gente vai até profundamente, como foi a relação da mãe, da minha mãe com a minha avó. Porque a gente vê muita repetição, né? E aí muitas vezes eu falo assim, eu olho para a situação e falo assim, não, eu não quero fazer igual a minha mãe fez. Eu já recebi pessoas assim, tá? Mas eu tô vendo que eu tô fazendo igual. Mas a gente faz mesmo. Porque é uma repetição. É uma repetição. E aí eu tomar consciência... num movimento sistêmico é diferente de eu tomar consciência falando. Porque isso está registrado no meu corpo, está registrado na minha memória celular e no meu inconsciente coletivo familiar. Exatamente. Até por conta, assim, quando eu penso nesse inconsciente coletivo, né?
E eu penso no arquétipo da mãe maravilhosa, né? O arquétipo da mãe perfeita. É interessante a gente pensar que pelo inconsciente coletivo a mãe é sempre perfeita. Aí eu retomo aquilo que eu falei. Você está grávida e ela ter dito bom para quem? É, né? justamente. Para algumas pessoas isso se torna agressivo, mas na verdade... olha que coisa interessante, né? Essa perspectiva de todo mundo esperar a boa mãe, querer que a boa mãe assuma todos os papéis. E quando essa mãe foge desse padrão, algumas pessoas ficam incomodadas. As próprias mulheres. As próprias mulheres. Olha que interessante. Quando eu trabalhei numa creche por bom tempo. E nessa creche, algumas profissionais diziam assim: eu não quero essa mãe aqui. Ela ficou bebendo a noite inteira e agora ela vai trazer esse nenê todo sujo, todo isso. E aquilo me deixava possuída, porque eu falava assim, a creche não é para mãe. A creche é para criança. Justamente. O que ela fez, como ela agiu e tudo. O direito à creche é o direito da criança. Então, você não está favorecendo a essa mãe. Você está... E outra, né? Melhor que essa criança. Se ela bebeu a noite inteira, se ela não vai ter condição... ficar na creche. É melhor que essa criança fique na creche, porque aqui a gente vai conseguir dar uma assistência a ela. Mas esse pré-julgamento das próprias mulheres em relação a uma ação desse tipo me incomoda profundamente. Não é? É porque você vê como as pessoas julgam, né? Sem conhecer de fato a história. Exatamente. E quando tem isso, Esther, né? A gente olha também pelo lado, essa pessoa que está julgando tem algo ali que atacou a ferida dela. Tá? Pode ser. Porque a gente precisa, e isso é um exercício difícil, né? A gente sair desse julgamento, a gente se esvaziar. Nós, como terapeutas, precisamos fazer isso o tempo todo. Isso é um exercício de vida para mim, é uma filosofia. Porque eu só consigo atender e ouvir de fato um cliente se eu me esvaziar de qualquer julgamento. Então, eu preciso deixar isso de lado para que eu realmente consiga construir algo com essa pessoa e ajudar de fato, né? Porque o que essa pessoa fazia, por exemplo, esse comentário, esse julgamento, ajudava no quê? Nada. Absolutamente nada. Né? Eu tive trigêmeos, né? Na verdade, tive gêmeos, nasceram gêmeos, mas eu gerei 3. No parto eu perdi uma criança. E eu lembro que a minha gestação foi terrível. E todo mundo falava assim, ai, que lindo! Eu tava enorme. Eu não cabia em lugar nenhum. Nossa, imagina. Engordei 42 quilos. Situações terríveis que eu passei. E as pessoas cobravam de mim um amor. Você não ama essa barriga? Justamente. Não. Como não? Eu falava, não. Muito pelo contrário. Eu me transformei em outra pessoa, os hormônios todos ali, eu não estava me entendendo naquela bagunça e a cobrança. Mas você tem que amar, você tem que amar. Eu falei, mas eu nem vi o que vem. Como é que eu tenho que amar agora? Hoje, eu já tenho que amar hoje. Engravidez, já tenho que amar. A romantização. A romantização dessa gravidez e desse processo é uma coisa muito... Não dar espaço para a gente colocar também os sentimentos ruins que existem. Nós somos feitos também dos sentimentos de raiva, de tristeza. Então, a gente precisa dar espaço para essa parte dentro da gente. E a sociedade não quer olhar para isso. De jeito nenhum. Quer ficar lá A gente ainda está na mulher do século XIX, né? Abnegada. E que aceita tudo, que conhece pouquíssimo. Então, é o que eu falei da ancestralidade. Por isso que às vezes a gente se sente, a gente tem sentimentos de culpa maiores em relação à criação dos nossos filhos, porque a gente está fazendo diferente do que foi feito. Então, isso também gera ali um desconforto na gente, porque a gente precisa lidar com essa culpa de fazer diferente. Exatamente. E é só no estado adulto que eu consigo lidar com isso. Se a minha criança ferida está ali, né, tomando conta, porque muitas vezes ela está dirigindo a nossa vida e a gente nem percebe, né, o que é a nossa criança ferida, né? São as lembranças do nosso inconsciente, que muitas vezes nós não temos isso claro pra gente, que está ali tomando conta das minhas relações, do que eu estou vivendo, né? Então, só num estado adulto que a gente consegue
de fato, olhar para a situação e falar, não, eu estou sentindo tristeza. Deixa eu sentir a minha tristeza. Exatamente. Porque ela faz parte de mim também. Eu tenho a alegria. Só que eu tenho essa parte também que agora ela tá aqui, ó, triste. Ela tá com raiva. Tá com raiva de tudo. Você não cabe em roupa, não cabe... Eu vou contar uma história engraçada. Uma vez eu precisava ir ao médico e eu não tinha quem me levasse. Eu já estava no final da gravidez. E o meu companheiro estava fora, o Sartori não estava e tudo mais. E eu falei, olha, eu preciso ir para o médico. E ele falou assim, pega um táxi. Eu falei, então tá bom. Eu peguei o táxi. Quando eu desci, eu parecia uma bola que caía de um lado e do outro, assim, sabe, enorme. Nisso, o taxista saiu e ele ficou me olhando e ele me acompanhava no caminhar com os braços. Quando eu cheguei perto dele, eu falei assim, podemos ir? Ele falou assim, não. Eu falei, por quê? Eu vim de Fusca, a senhora não cabe. Para você ter ideia do tamanho que eu tava. Eu não cabia no Fusca, porque ele não tinha tirado o banco da frente. Não tinha como entrar. E estava tão enorme que eu não cabia no banco da frente também. Nossa. Aí eu te pergunto, é gostoso? Não. Você vai ligar para um colega, ele vai vir pegar você. Aí você teve que esperar. Eu tive que esperar. Então, tudo isso foi um desconforto, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter paz em relação a isso, sabe? A gente precisa compreender que, em alguns momentos, a nossa humanidade vai falar mais alto. É isso. É isso. É sobre isso, Esther. É sobre isso. É sobre isso. A gente se esquece humano, né? E aí a gente entra num modo automático de vida que nós não temos condições. É por isso que a gente vê tanta gente hoje com problemas emocionais, querendo dar conta de tudo. Que a gente não dá, né? Não dá. Então é isso, é a gente ser humano. Ser humano. E é interessante essa questão das mães serem essa aglutinadora, né? Sim. Elas são aglutinadoras, elas querem todos ali, né? Elas querem todos integrados. Da natureza, né? Exatamente. É como se fosse uma matilha mesmo, né? Isso, porque nós vivemos em bando, né? Nós somos seres primitivos, apesar da gente... Sim. Nesse conceito, sim, nós vivemos em bando. Então, e a mãe tem isso, né? Realmente, quando a gente tá grávida, quando o bebê nasce, isso é físico, né, Esther? Nosso cérebro, eu fiquei assim, que meu Deus, eu antes eu fazia isso tudo aqui, eu não tô conseguindo me organizar. Porque é físico isso, né? Então, porque tá voltado ali pro bebê. E aí tá voltado para casa, é para as coisas de casa, marido, né? Então é assim, se você tem um outro filho, é o outro filho. Então é aquela coisa da mãe querer, né, fazer ali o que realmente ela precisa naquele lugar que ela tá naquele momento, né? Então se a mulher tem essa oportunidade, né, de estar mais voltado para o filho, para o marido, para casa, o que não é a nossa realidade, né? Atualmente não. São poucas as que conseguem ter esse privilégio. Muito bom. Agora, quem não tem, vamos olhar para isso, de que forma que a gente pode ajudar, né? Não é julgando, né? Inclusive no trabalho, olha que legal, creche é um lugar que precisaria começar um trabalho sistêmico, vamos dizer assim. Porque é onde elas estão recebendo essas crianças que vêm de um lar que muitas vezes não é funcional, né? Que é disfuncional, vamos dizer assim. E o meu acolhimento tem muito disso também, né? Como eu recebo essa criança. Se eu recebo essa criança já julgando a mãe, eu já estou me colocando melhor. Exatamente. E maior que essa mãe. Eu não sou, estou fora do meu lugar. Né? Na constelação, o que a gente trabalha em constelação? Recolocação. Vamos nos posicionar no nosso devido lugar. Cada um tem o seu devido lugar dentro do sistema. Então, pensando por esse lado, é isso, né? Vamos colocar essa pessoa no devido lugar. Então, o que é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Qual é a minha função? Receber essa criança, como você disse. Não é? E aí, como que eu recebo essa criança? Então, primeiro eu recebo a criança, depois eu posso olhar para essa família, né? Porque não tem como eu receber a criança sem ver que ela vem de um outro ambiente. Mas é muito importante, né? A gente ter
esse olhar, né, de gentileza que falta, né, um pouco para todo mundo. A gente já vai logo julgando, né? Julgando. E primeira coisa, a gente enquanto mãe também, parar de nos julgarmos, porque a gente faz isso, né? Então, para eu parar de fazer isso com o outro, primeiro eu paro de fazer comigo. Com você mesmo. Exatamente. Isso, então, é fazer, né, o que é possível, enquanto você está ali com o seu filho, ter um tempo de qualidade, fazer o que é possível, mas não se anular também, né? Porque sem dúvida, né? você está projetando no seu filho também, né? Algo que é seu. Então, mães também que vivem muito totalmente em função de filhos, precisa olhar. Porque assim, né? A primeira coisa, eu acho que é uma premissa muito importante. Você não vive a vida do seu filho. Ponto. É isso. E algumas mães têm a necessidade de viver a vida do e pelo, né? Do e pelo filho. E isso vai causar aquele problema que a gente falou da questão do... Depois ela fala, né? Porque eu fiz tudo por você. Exato. E o filho, inconscientemente, não vai para a vida, não tem força de realizar nada na vida, porque ele se sente como uma dívida, né? Como se ele tivesse... E aí a ordem está errada. Porque a gente cria os filhos, a gente cumpre uma função, né? Durante um período, a função mãe. A gente vai cumprir essa função durante um período e depois o filho vai para a vida. Que é a ordem natural de isso. tudo. Hoje em dia tem muito problema por questão dessa ordem que está errada, né? Tá confuso, tá invertida, né? Eu recebi uma mãe num tratamento que eu fiz e ela falava assim, meu filho tem 30 anos, ele está dentro de casa e ele ainda anda de cueca pela sala e eu acho isso o fim do mundo. E a minha pergunta é, você não diz nada? Justamente. Você não gosta da situação e você não diz nada? Pois é, como... Olha que é uma coisa muito interessante. Né? E tanto é que as pessoas fazem muito, muito pelos filhos. E os filhos não vão ter força mesmo de realizar nada na vida. Isso implica até na vida profissional, não é? Sim, vida profissional, vida afetiva. Muito, muito. O filhinho Homens da mamãe, o filhinho do papai. Tem isso, a filhinha. Tem essa dinâmica, né? A filhinha do papai e o filhinho da mamãe na constelação. Diga, fale sobre isso. Que inclusive isso aquela dinâmica que eu comentei com você. A menina, né? Então, todos nós nascemos da mãe. Né? A menina, e todos nós vivemos a simbiose ali com a mãe, né? Que é aquele movimento que o bebê ele entende que ele é único com a mãe. Depois ele vai crescendo, ele vai percebendo que ele é separado. Depois, se tem uma figura masculina, se tem o pai presente, ele vai perceber uma outra pessoa, a criança vai perceber, né? Uma outra figura ali, masculina agora. Então tem aqui a mãe e tem o pai. A menina, ela fica na esfera da mãe até mais ou menos uns 5, 6. Tem meninas que com 7 anos elas começam, a gente fala, a ir para a esfera do pai. Tá? E isso não é muitas vezes uma questão física, não é viver com o pai, não. Isso é aqui, ó, no inconsciente que funciona. É uma postura ali que eu percebo, nossa, eu olho para o meu pai, nossa, eu vejo o meu pai de forma diferente. Nossa, olha, meu pai, que interessante, antes eu não via isso. Por que a gente percebe isso? Eu tenho uma filha de 7 anos, né? E algum tempo atrás ela começou mesmo, né, falando... cadê meu pai? Eu quero ir com o papai, sabe? Coisas assim, que a gente percebe fisicamente, mas isso é uma questão que vai além do físico, mesmo porque tem pessoas que não têm o pai presente, mas pode ter uma figura masculina. Depois eu queria falar um pouquinho sobre essas figuras, né, pra gente. É por isso que é muito questão de postura interna, né? Então, aí a menina, ela fica na esfera da mãe, ela vai para a esfera do pai, e a menina, ela tem que fazer o movimento de volta para a mãe, para ela ter o feminino saudável. Entendi. Muitas meninas não voltam para a esfera da mãe, elas ficam na esfera do pai. E aí o que acontece? Eu não me relaciono bem com os homens. Então
não para com os homens, não tem namoro, se casa, não dá certo no casamento, porque muitas vezes está projetando as questões do pai no marido. Num outro indivíduo. Isso. Seja ele quem for, né? Isso, no outro indivíduo. No outro indivíduo. A gente eu dei o exemplo do marido, mas isso a gente faz o tempo todo, até com amigos. Exato. Até com e mais, amigos. né? Hoje nas relações, como as relações estão hoje, muitas pessoas, muitos indivíduos assumem papéis de pai, de mãe, não é? Então, assim, casais homoafetivos, as relações estão ali, existem esses papéis. No caso da adoção, no caso da perda, né? Enfim, de órfãos, eles vão buscar alguma figura. E isso também acontece, essa projeção também vai acontecer. Acontece mesmo, porque tem as adoções, né? Exato. Tem os casais que têm filhos mesmo, né? Homoafetivos. A questão é eu entender que ter a compreensão profunda de que essa criança, ela teve o pai e a mãe biológico. Eu não posso me colocar nesse lugar que não é. Exatamente. É isso, e por isso que eu falo que é uma questão de postura. Quando eu já vi muitas constelações lindas com isso, tá? Quando a mãe adotiva olha para a mãe biológica ali na representação, tá? A gente trabalha com representações, claro, né? E olha e faz a fala. Você deu a vida a ele. Olha, eu já vi. Aí a pessoa toma consciência daquele lugar dela. Aí ela agradece aquela mãe, ao invés dela julgar pela mãe ter deixado o filho, ela olha para a mãe e agradece, porque foi dali que veio a vida do filho dela. Percebe? Então, é questão de você... A maternidade como a coroação da relação anterior, né? Seria mais ou menos essa... A mãe, ela é perfeita na função, né? Aí eu vou explicar. Isso você tem que me explicar muito, porque essa mãe perfeita, a gente falou da romantização, agora ela vem e fala da mãe perfeita? Da mãe perfeita. Como assim? Que mãe perfeita Ela é perfeita em dar a vida. Nisso ela é perfeita. Sim, dar a vida. Aí ela deu a vida. Agora, a função do que ela vai fazer depois que ela deu a vida, aí ela não é perfeita, não existe. Não existe. Porque nós somos seres que estamos aqui aprendendo, evoluindo. Nós, como mães, nós sabemos que não temos como nós estarmos 100% disponíveis para os nossos filhos. Não temos. Então, a gente precisa saber separar isso. A mãe, ela é perfeita em dar a vida. A partir disso, o que acontece já é outra história. Daí a gente precisa olhar para essa mãe humana, né, e parar de exigir que ela seja perfeita, porque não existe. É interessante que o recurso, cada mãe vai dar o recurso que tem. Isso, para mim, é super claro. É o recurso que você tem. E esse recurso, muitas vezes, não chega da forma como a criança quer. Não é? Então, eu vejo muito isso. E, às vezes, o recurso chega, a criança não identifica e isso reverbera no adulto. Isso. Ponto. Ferida emocional. É ferida emocional. E, às vezes, a mãe tem certeza que conseguiu prover tudo. Eu já escutei mãe falando assim, olha, nesse ponto eu fui ótima, porque eu consegui, ela faz, assim, ela vai ticando tudo que ela aconteceu. Quando eu vou atender a criança... Aí a criança já na hora da anamnese, né? Na hora do... Eu falo, olha só, como existe a necessidade de uma conversa ali entre aquilo que se espera, a expectativa e a realidade, né? Isso mesmo, falou, isso mesmo. Porque isso acontece muito. Eu não sei se... Muito. E aí essa pessoa, essa criança, ela vai para a vida que jeito, né? A mãe falando que deu. E eu percebendo que eu não recebi. Eu tive a percepção de que eu não recebi. Entendeu? Percebe? Como que é? É uma loucura tudo isso. É uma complexidade. A verdade é que todos nós temos feridas emocionais para olhar, para ressignificar, para integrar, porque
muitas vezes foi uma percepção que eu tive. Não foi nem de fato algo que aconteceu, mas foi uma percepção. A criança, ela vive no mundo ali, ó, achando que tudo acontece no entorno dela, né? Exato. Querendo atenção o tempo todo. É natural, é da natureza infantil, né? Claro. Então, alguma coisa eu registro e lá na frente eu vou observar na minha vida adulta. E é por isso que o papel da mãe, ou a presença da mãe é muito forte em Muito. todas, porque acho que tudo começa da pela mãe. mãe. Ponto. Seja ela uma mãe boa, isso. seja ela uma mãe ruim, não É. importa. As relações vão sempre começar Da mãe. exatamente. Da mãe. Pela O canal de vida é a mãe. E o interessante é que se espera que ela seja o elemento organizador, que ela dê a ordem em todo o processo. Mas muitas vezes ela não tem o recurso para isso. Ela não Então. sabe nem como organizar isso. Então, ou na cabeça dela também, ela não tem que fazer esse papel. Por que eu que tenho que fazer? Tem que fazer. Por que está jogando tudo isso para cima de mim? Não é? E a gente vê muito essa fala. Olha, eu não tenho que ser responsável por tudo. Preciso. Né? Cada um que se... Mas aí também a gente tem uma distorção. Né? Tem uma distorção. Eu entendo que você não tem que ser responsável por tudo. Não mesmo. Mas você é. Só que alguns caminhos começam por você. E se eu não estou dando conta, eu preciso olhar para minha criança ferida. Porque se o adulto não está dando conta, inclusive de delegar, né? Se eu não estou dando conta, o que eu posso fazer aqui? Né? Para quem eu peço ajuda? Né? Então, ter essa consciência. Não ficar ali, cair na vítima e ficar. Não, porque sou eu que faço tudo, porque sou eu. Então, esse lugar da vítima... Vitimizar o processo. Então, quando a pessoa não está dando conta, precisa olhar para as questões, né, da sua criança, porque aquela criança, ela está me mostrando uma ferida minha. Se eu não estou dando conta de lidar com o meu filho enquanto ele é criança, porque a ordem aqui, eu sou hierarquia, eu sou maior, meu filho é menor, eu sou grande, ele é pequeno. Se eu não estou dando conta disso, daí é onde a gente vai olhar para a origem. E é esse o trabalho que a gente faz, né? Mas você sabe o que você está falando interessante? Me veio também a questão de, hoje em dia, de como as mulheres olham para o masculino. Isso também é um movimento que eu vejo muitas pessoas fazendo e ressignificando, né? Como essa mulher vê o pai do filho. Traz isso para mim, me diga. Porque o meu filho, ele é 50% minha parte e 50% a parte do pai. Sem dúvida. Se eu não olho para esse homem de uma forma que ele deu a vida também, ele contribuiu para a vida do meu filho, se eu não respeito esse homem, se eu não aceito esse homem, o aceitar é uma postura interna, tá? Digo, não tenho que ficar, conviver com a pessoa. Eu estou negando 50% do meu filho. Entendo. Eu não aceito 100%, porque ele é 50% do pai. E esse menino, essa criança, esse menino, ele vai trazer comportamentos para que eu olhe para isso. Isso é uma coisa muito... Olha, essa necessidade, muitas vezes, que o indivíduo, dentro de um sistema familiar, a necessidade que ele tem de trazer questões ou do pai ou da mãe para que as pessoas se lembrem ou de um grande sofrimento ou de uma grande uma satisfação, uma tragédia, seja lá que qual não foi for, bem digerida, que não foi digerida, que não digeri. E a gente vê isso, alcoolismos, não é? Vícios, suicídio, depressões, abortos. Você acaba trazendo isso de alguma forma, não é? Sim. Você acaba mostrando para o seio familiar o sofrimento do outro através do quê? Do seu sofrimento. Então você reproduz. Isso eu tenho visto muito mesmo. É uma forma de homenagear de forma disfuncional. Isso é um amor, a gente fala, é um amor cego. Exatamente. É o amor que adoece, que é o amor infantil.
Sabe a criança que tem a ilusão de que pode salvar os Exato. pais? Salvar o pai, salvar a mãe. Então ela cresce, ela vai para a vida com essa sensação, né? Com essa percepção de salvar, né? E aí são duas falas que a gente faz muito, né? Aqui na constelação, que é eu como você e eu por você. Então eu fico doente como você. Eu faço isso por você. Então a gente está compensando histórias, doenças, dores por amor cego, porque nós temos uma necessidade, a maior necessidade do ser humano de pertencer, pertencimento. Opa. E essa necessidade de pertencer ao clã faz a gente pegar uma conta desse livro caixa. Quando a gente nasce, já tem um livro caixa. Dois. Um real e um emocional. O real dói também. A gente pega, né? A gente nasce. Como eu posso fazer aqui para pagar essa vida que eu estou recebendo? Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui desse sistema. Exatamente. É dessa forma. Então, e uma constelação, ela traz pra gente a consciência, né, de onde eu estou emaranhado com aquilo. E aí eu consigo me movimentar, tá, de forma diferente. A constelação, ela não vai trazer a ação para a vida da pessoa. Por isso que eu falo que tem que estar no estado adulto. Por isso que é um trabalho de desenvolvimento. Exato. Porque eu vejo o que eu vi. O que eu vou fazer com isso que eu vi aqui agora? Aí eu, né? Sou eu, né? Que vou para a vida com uma postura diferente. Muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Porque realmente a fidelidade é muito grande ali. A fidelidade ao bando. E quando alguém, de alguma forma, percebe a disfuncionalidade daquele grupo e desgarreia daquilo, aí aquele indivíduo, ele é o diferente. A ovelha negra. O indivíduo que, né? Ele não aceita. Realidade, não tem como a gente... Tem gente que fala assim, não, porque eu não faço parte daquela família. Eles são muito diferentes, né? Pronto, eu tô muito grande. Primeiro, eu tô muito grande, né? Preciso, descer, se humildar. Porque é ali que você nasceu, é ali que você veio evoluir. Porque é na família que a gente adoece, mas é lá que a gente cura também. Exato. Tá? Então, não adianta, você pode ir embora para o Japão. Sai do Brasil, vai embora para o Japão. Não adianta o fio, a conexão, tá ligado. Não adianta. Nós fazemos parte, não é questão física. Tá? Mesmo que seja para criticar o tempo todo aquela família. Porque isso já demonstra o quanto você está se sentindo... Justamente. Rejeitado no processo. Não, e eu tô grande, né? Eu tô me achando melhor, porque eles são difíceis. Eu aqui sou 10. Então, assim, é um trabalho muito profundo de falar assim, eu aceito tudo isso. É de onde eu vim. É daqui que eu vim. É um sim, você tem que falar um grande sim para tudo isso. Sem fazer conta, igual eu falo para as pessoas. Eu olho meu pai e minha mãe, eu não fico fazendo conta. Eu quero pegar isso aqui da minha mãe. Não, do meu pai eu não quero isso. Não quero. Não, isso aqui é bom da minha mãe e do meu pai. Não, eu não faço conta, porque eu sou tudo isso. Tudo isso. E aí eu integro tudo isso, eu corporifico tudo isso. E porque eu faço isso, eu consigo fazer um pouco diferente, mas com muita humildade. Com humildade. É sempre com humildade. Eu faço esse movimento que ele é muito profundo. É um movimento de alma, né? De alma e de autoconhecimento. Até para você poder, realmente, eu pertenço sim, mas eu posso ser visita na casa da mãe, não preciso ser a construtora de toda Salvador. Eu posso ser a pessoa que vai levar o pai passear quando ele estiver... Não necessariamente o controlador do processo, o salvador de tudo. Isso porque se você estiver no seu lugar, Esther, você vai ajudar o seu pai, você vai ajudar a sua mãe, mas na postura de filho. Se você está lá internamente se achando melhor que os seus pais, você não vai ter força de vida. Não vai ter força de olhar para as suas questões. Exato. Tá muito bom, meu Deus do céu. Olha, gente, esse papo tá espetacular. Pena que nós temos pouco tempo para falar sobre tudo isso. E eu tô amando. Eu acho que a gente vai ter que remarcar outro dia, porque a gente faz. O assunto é complexo. É complexo, mas ele
pertence a grande parte das pessoas. Na grande não, a todas, né? Sim, ele pertence humanas, a todas as né? relações humanas. Bom, já que a gente está falando sobre esse monte de conflito, quando essa ordem que é colocada, né, pelas mães, ou quando essa ordem deixa de existir, o que acontece? Eu respeitei a ordem construída nesse Eu sistema. vou ver dificuldades na vida. Né, a mãe, vem a mãe, o pai, se tem, né? Podia ter trazido os bonequinhos, né? Ai, podia. Olha, eu fiquei bem Da próxima pensando vez nisso. Eu trouxe trago, só a galinha. então, A próxima vez eu trago o galo. Eu trago... E os pintinhos. E eu trago meus bonequinhos que eu utilizo como âncora na constelação, né? legal. Então, vamos aqui, ó. Pai, Vamos. pai, mãe. E os filhos, olha. Pode filhos, botar ó. filho. Aqui na frente. Botar filho. Essa é a ordem, né? Essa é a ordem. Continuamos Como a gente tava... patriarcal, o pai tá maior. Não. Tudo bem. Mas não existe. Tá bom. Na relação de casal não existe hierarquia. Não existe, tá? Aliás, é a única relação, né, que fica ali, ó. Tem que ser pau a pau, né? Tem que ser. Que o equilíbrio de troca ali fica, né? Tem que ser pau a pau, porque senão não dá certo. Agora, o filho recebe a vida que vem dos pais. Então, ele recebe tudo mais que vem, né? Claro. Tudo que os pais fazem, os filhos recebem. Não tem como o filho pagar isso que recebeu. Como que você paga a vida que você recebeu? Impossível. Que preço Não que você dá? Não dá. Impossível Percebe? você valorar. Na verdade, não é mensurável. Isso não tem como você mensurar. Mas às vezes as pessoas ficam querendo dar, pagar algo. É uma sensação, Esther. A pessoa se sente em dívida. O que acontece? Ó, virei para trás aqui a florzinha. Na constelação a gente vê muito isso, né? O representante do filho olhando e aí a vida tá lá na frente, ó. Vida para lá. Constituir uma família, tudo para lá. E aí inverte a ordem, né? Eu tô grande diante do meu pai e minha mãe. Meus pais são maiores que eu. Eu sou pequeno. E como que eu pago isso que eu recebi? Indo para a vida. Fazendo a minha vida de forma plena, constituindo família, constituindo os projetos, os sonhos. É dessa forma que a gente vai para a vida. Quando a gente fala ir para a vida. Tem um limite para a gente olhar para o pai, para a mãe e falar assim, eu tô assim porque minha mãe, meu pai... Percebe a fala? Então, eu ainda estou lá esperando algo do meu pai e da minha mãe. Vai, então libera, segue. O pai vida que segue. Eu recebi tudo, agora eu já sou adulto. Isso quando a gente é adulto, tá? Quando é criança, não, eu tô recebendo ainda. Tudo bem, entendido. Mas eu tô adulta, eu sou assim porque meu pai e minha mãe. Porque a minha mãe fala. Muita gente fala isso. Tá? Muito adulto com essa fala. Adulto. Então tá preso na esfera doméstica ainda, que a gente chama de esfera doméstica, lá no sistema de origem. Então eu preciso voltar para lá, ver o que eu percebi que faltou e entender que agora eu vou ser uma boa mãe e um bom pai para mim. Eu mesma vou ser a boa mãe para mim. E a partir desse movimento, a minha vida flui, inclusive para os meus filhos. Porque os meus filhos, eles começam a trazer comportamentos para que algo seja visto aí nessa relação, entendeu? Então, quando eu curo a relação aqui para trás, ó, né? Vamos cura. Ali na frente é liberado. Perfeita essa analogia e foi bem didático mesmo. É esse o caminho mesmo. É esse o caminho. E aí, assim, aí eu faço as pazes com o que é possível para eu fazer hoje. Eu vou fazendo o meu processo aos poucos. E os meus filhos também vão ter os processos deles, né? Faz parte. Sem dúvida. A gente entender isso. Mas que eu posso, sim, aliviar. Isso eu posso fazer. Claro. Tomar consciência das minhas dores para que alivie lá na frente. Para que a minha vida, né, possa fluir. Onde o fluxo de vida foi bloqueado, né? A gente olha muito numa constelação. Onde parou o fluxo de vida? Então é isso que a gente olha. Eu recebi eu sempre peço, né, para alguém, manda para mim eu vou falar sobre tal tema, manda para mim uma historinha, eu sempre peço. Então eu recebi de uma mãe, ela me permitiu. Tá.
E ela falou assim, ela bem chorosa, ela mandou a mensagem, né? Eu poderia ter sido uma mãe melhor. Minha irmã é ótima, tem paciência. Minha mãe não, ela não sabia nem ouvir a gente. Mas minha irmã é perfeita. Ela ia tecendo, sabe, quando vai cheio de elogio para a irmã, e se comparando à mãe, e se detestando cada vez mais como mãe. E daí ela termina falando assim, pelo menos eu sou melhor que a minha mãe. Percebe aqui, Eu ó. sei ouvir. Eu tô bem no meio, ela falou, eu tô no meio. Tudo a ver, né? Bom, acho que esse Fala que a pra gente fez já isso. explicou. Pra que tanta comparação? Me diga. Pois Por que é, que o você ser humano acha que tem essa... Porque a necessidade de se sentir é melhor ou pior, mas assim, na nem melhor nem pior, né? Justamente, porque a comparação, ela traz isso, né? Eu não sei nem se é melhor, se é nem pior. pior. É porque falta esse olhar interno. Porque na medida que eu vou me conhecendo e que eu faço as pazes com a minha parte que eu acho que não é tão boa, tá? Porque nós somos feitos de várias partes, né? Nós vamos integrando essas partes. Quando eu reconheço que eu tenho isso e aquilo, então eu sou boa nisso. Ah, mas eu não sou tão boa nisso. Ah, mas eu sou boa nisso. Ah, mas aqui, ó, essa minha sombra aqui, nossa. Não, mas eu preciso integrar ela, porque ela faz parte. Faz parte. E aí eu fico negando. Percebe que a constelação é um trabalho de inclusão o tempo todo? Exato, de iluminar essa sombra, Isso, inclusive. Traz justamente. essa sombra, vamos então, compreender, não negá-la, mas é um entender. trabalho de inclusão o tempo todo. Então eu incluo até a minha sombra. Não, então eu não quero olhar para essa parte minha. Nossa, isso aqui eu não consigo. Tá, aos poucos a gente consegue, se a gente quer, a gente consegue. Mas eu incluo. Entendo. Tá? Eu vou integrando essas partes em mim. Eu sou tudo isso. Exato. E aí eu paro de querer ficar olhando para o outro, porque na realidade isso é uma defesa para eu não olhar para as minhas questões. É claro. É mais fácil, né, Esther, eu olhar para o vizinho e falar, nossa, olha lá. Que delícia. Olha quantos defeitos ele tem. Né? E a gente? Exatamente. É mais difícil, né, o trabalho. Difícil. Então, por isso que as pessoas fazem isso o tempo todo. E às vezes o defeito que você está apontando ali, certo? Esse defeito, gente, é exatamente o defeito que está dentro de você. Espelhamento. É esse espelhamento. Então fica mais fácil trazer o defeito do outro, porque daí você pode até aliviar a sua culpa. É momentâneo. Não é? Mas é momentâneo. Você alivia momentaneamente a sua culpa. Daqui a pouco eu tô lá sofrendo de novo. Exatamente. E aí o que eu faço? Eu olho para o outro, porque eu não quero olhar para esse sofrimento. Então, a gente olha, a gente integra, a gente vai ali, para a inteligência do nosso corpo o tempo todo. E olha que interessante, isso leva aquelas filhas que criticam a mãe o tempo todo, porque você é mãe, porque você não fez, porque você é assim, porque você é assado. Entra numa neura, né? Sim. Apesar de que tem o inverso aí, essas mães narcisistas elas também têm essa tendência. Tem. Então, por que é que essa relação entre mãe e filha é mais complexa? É mais complexa mesmo. Não adianta a gente. Isso, é por aquele amenizar. caminho. Inclusive, eu comecei a explicar, eu acho que eu não terminei, né? A gente entrou Porque em outro a gente já assunto. entrou um monte de assuntos. São muitos assuntos. Porque o caminho da mulher é mais complexo mesmo, da menina, né? Porque ela vai para a esfera do pai e ela precisa voltar para a esfera da mãe. O menino, ele vai para a esfera do pai e fica. A menina volta para a esfera da mãe. Então, se ela não volta para a esfera da mãe, é problema de relacionamento, né? Ou ela volta, ou ela ficou na da mãe e não foi pro do pai, também é outra questão. Às vezes ela ficou ali na esfera da mãe, ela não fez o movimento em direção ao pai. Então, falta força masculino, falta força do pai. O pai, ele nos impulsiona para a vida, a força masculina. A força masculina impulsiona para a vida. Não e a mulher é aquela que... nutrição. A nutrição. Nutrição. E você vê, nós não entramos nesse assunto, mas uma coisa que me preocupa muito é sobre essa expectativa mesmo, né? Tudo começa pela mãe. Então, essa cobrança do tudo começa pela mãe, olha que coisa, né? Aí a mãe projeta que ela vai ter o parto natural. Mas ela não tem.
Isso. Aí ela só. Aí já Ela vem. projeta que ela vai amamentar. Minha mãe amamentou, minha mãe teve o parto natural, tudo caminhou certinho. Eu não consegui o parto natural, eu não consigo amamentar. O puerpério é um inferno. Tudo aquilo que eu achei que seria mais tranquilo. Pois E é. aí, isso, de que forma interfere nessa relação com a mãe e com a maternidade? Tá. Então, precisamos olhar, é igual eu falei, não tem receita de bolo, cada um tem a sua história, né? Mas vamos dizer, já que você falou isso, ó, eu tenho história parecida, porque a minha mãe teve parto normal, eu nasci de parto normal. Aliás, você sabe que o nosso nascimento diz muito também sobre como a gente é hoje, né? Exatamente. Como você chegou na vida, né? Você precisou de ajuda, cesárea ou foi natural? Enfim, eu nasci de parto normal, meu irmão também, e a minha irmã quase não dá tempo porque ela queria operar. Mas o parto dela era fácil. Eu engravidei, falei, vou fazer normal, minha mãe. Uma expectativa, minha mãe teve. Mas na realidade eu vim trabalhando isso, né? E eu falei assim, bom, eu vou tentar o normal, mas se não der eu vou para cesárea, para não criar essa neura realmente. Essa expectativa. Essa expectativa que prejudica, né? A depressão pós-parto, posteriormente, Sim, porque você justamente. cria toda uma... Então a gente precisa olhar para a realidade como ela é. Como a realidade se apresenta para mim, né? Eu tenho duas opções. A criança vai nascer ou de parto normal ou de cesárea. Mas não tem como a gente controlar isso. Não. Veja bem. Né? Quantas histórias a gente ouve que a pessoa queria de um jeito e foi de outro. Ficou hora do trabalho então de eu parto. fui lá para o trabalho de parto, minha bolsa estourou, mas eu não tinha dilatação e eu combinei com o meu médico. Não tem dilatação? Vou cortar, eu não vou ficar horas. E foi isso que eu fiz. Enfim, essa é a minha história. Mas aí eu tive essa mudança, né? Um pouco. Opa, que é importante, é maturidade. Sim, até para. É uma mas maturidade. Tem muita relação com o que as nossas mulheres passaram. Exato. Como foi o parto delas, né? Tanto da minha mãe quanto da minha avó. Minha avó só teve parto normal também. Naquela época era assim que funcionava. Enfim, mas essa relação ela vai se tornar mais leve se eu olhar profundamente a minha relação com a minha mãe. A minha relação, a relação das mulheres da minha família com o gestar, com o cuidar. Tudo isso, quando a gente começa a preencher uma árvore genealógica, Esther, é fantástico, porque a pessoa traz um tema, a gente começa a preencher a árvore genealógica, muitas vezes a pessoa tem um insight só de falar, ela não tinha percebido. Quando eu pergunto da história, muitas vezes acontece isso. A gente começa a preencher, nossa, eu não tinha percebido isso. Só de falar, ouvir falar assim, ó, de forma diferente. Né? Quando eu abri espaço, né, para aquilo, que eu já venho com a intenção de olhar para algo, né? E isso já traz uma abertura e as coisas começam a acontecer. Ali mesmo, já no preenchimento da árvore genealógica. Então, é preciso conhecer a minha história. Qual é a história da minha família? Né? Se eu não conheço, eu conheço através do meu corpo. Então, como que faz constelação para quem é adotado? É assim. É assim que funciona. É as minhas sensações. Eu vou para o trabalho corporal. Porque o meu corpo, ele sabe tudo, ele está registrado no meu corpo. O corpo fala mesmo. O corpo fala através das sensações, através dos sintomas, através das doenças, né? É algo que ele está me trazendo. Então, é assim, quando a gente dá abertura para isso, quando a gente aprende, né, que é um processo isso que eu falo para as pessoas às vezes vêm com uma expectativa de que quer resolver tudo numa sessão de constelação. Não. Primeiro é baixar a expectativa. Exato. Né? Que ela é uma abordagem fantástica, né? Breve, eficaz, mas eu preciso movimentar a minha parte em relação àquilo que eu vejo. Então, a partir disso, minha vida muitas vezes começa a movimentar. Mas aí eu vou fazer as escolhas. Exato. É uma pena. Mas a gente tem que começar a finalizar esse bate-papo. E vocês gostaram do conteúdo? Vai lá, dá uma curtida, né? Ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E ajudar também, né? Que as pessoas tenham mais conteúdos. Vai ser muito bom, tá bom? Vou pedir para você 3 coisinhas para poder finalizar esse bate-papo, que por mim eu ficaria aqui a tarde toda
Mas eu acho vou que pedir 3 coisas Ah. bacanas aqui. Eu queria uma frase que definisse todo esse trabalho. Nossa, eu fiz uma frase, sim, muito simples, mas, ó, a vida só faz sentido se for sentida Exatamente. em todas as áreas, em todos os aspectos. A gente precisa sentir o amor, sentir a dor, para que o pulso de vida possa fluir dentro da gente. Então ela só faz sentido se for sentida. Exatamente. O sentir É o tudo. sentir da vida. A vida só faz sentido se for sentida. Eu queria uma experiência bacana ou uma dica de meditação, que você pudesse... Legal. Ó, dica, gente. Dica é sempre bom. Ela vai dar dica legal para nós. Uma dica que eu gosto muito de falar para as mães quando vem constelar tema com os filhos, né? Relação com o filho. Então eu peço para ela fechar os olhos. Então, assim, você que está assistindo agora, faz esse movimento. Vamos né? lá, tenta que é bom. Fecha seus olhos, imagine seu filho à sua frente e você vai falar para o seu filho. Você pode falar em pensamento ou pode falar mesmo. Verbalizar. Verbalizando, tá? Que inclusive é muito bom. Você está num ambiente sozinho, é bom verbalizar. Então você fala, filho, eu me preocupo com você. Filho ou filha, né? Eu me preocupo com você. E deixe seu corpo sentir como essa fala ressoa e na imagem, como que o seu filho fica na imagem quando você fala, filho, eu me preocupo com você. Espere um pouco até você ter algumas percepções, né? E você vai falar, vai mudar. Filho ou filha, né? Eu me alegro com você. E veja como nessa imagem o semblante muda do seu filho. Porque muitas vezes a gente se preocupa e essa preocupação tira a força da outra pessoa. Olha lá, preocupações de mãe. Vamos lá. Preocupações exageradas. Eu inconscientemente estou falando que ele não tem força para resolver, né? Para lidar com as questões que mesmo que seja criança consegue naquele momento, naquele comportamento, ele consegue muitas vezes algo, mas a gente com a preocupação, a gente faz além e a gente não deixa nem a criança fazer o que ela consegue. E esse movimento traz um insight. Trabalhar com imagem, né? Então traga a imagem e faça esse movimento. E eu me alegro com você, é delicioso. Eu tô aqui imaginando porque... eu me alegro. Eu me alegro. Eu me alegro porque com você do jeito que você é. Do jeito que você é, eu me alegro. Isso, porque senão eu fico inconscientemente falando que a pessoa é incapaz. E eu nem percebo que eu estou fazendo isso, porque é inconsciente, né? É inconsciente. Então, assim, fazer esse movimento repetidas vezes também já tive relato de melhora na relação. Claro. Porque a gente prende, né? De alguma forma, com a preocupação exagerada. Nós vamos nos preocupar com aquilo que realmente tem que ter um equilíbrio aí, né? A dimensão exata para o problema. Eu sempre coloco que a gente precisa sempre pensar na dimensão exata do problema. Então, sim, faz. Eu quero saber o que você trouxe. Você trouxe livros legais para gente. Livros. Esse livro aqui. Onde estão as moedas? Onde estão as moedas? Tá para ver? Juan Garriga Bacardi é um constelador europeu fantástico. Livro de cabeceira para quem quer entender a chave dos vínculos entre pais e filhos. Ai, legal. Tá? Muito Isso legal. que a gente conversou aqui, ó. Esse livro aí é fantástico. Olha que dica bacana, gente, para um livrinho de cabeceira. Olha que 10. Onde estão as moedas? Vamos dar spoilers, né? Não vamos dar spoilers, que as pessoas tenham acesso e leiam. Esse não é um livro sistêmico, mas eu adoro também. Não sei se você conhece. Gente, olha que título impactante. Muito. A morte é um dia que vale a pena viver. Você conhece? Não conheço. Essa é uma médica. Ana Cláudia Quintana Arantes. Olha que delícia, gente. Mais um pra gente... Apesar do nome ser impactante, o livro, na realidade, traz pra gente uma reflexão do que estamos fazendo enquanto estamos vivendo.
tá? Ai. Porque ela é uma médica especialista em cuidados paliativos, então ela lida com a morte todos os dias. Olha que... É fantástico. Ela tem outros livros também, tá? Traz pra gente esse lugar de que o que eu tô fazendo com a minha vida. Exatamente. Se eu soubesse que amanhã eu não tenho mais tempo de vida, eu vou morrer amanhã, o que eu faria hoje? Nossa, que pergunta, né? Porque olha, A gente acho se que tem tanta esquece. coisa para trás que a gente gostaria de fazer que daí você até se perde. Nossa, o que eu Então, faria? E Olha a que pena. gente emaranhado aí nos problemas, em Isso. todas as questões aí sistêmicas, a gente esquece de viver. Esse livro, ele traz aí uma reflexão sobre a nossa vida. Porque, na realidade, né, gente, a morte e a vida caminham junto. Exatamente. É como uma moeda, né? Duas faces de uma mesma De uma moeda. mesma E a moeda. gente, às vezes, vive como se nada fosse acontecer. Não é que a gente vai ficar... Pensando, vou morrer amanhã, vou morrer. Não, Não. mas sim. É para trazer uma reflexão do que eu faço enquanto eu tenho vida, o que eu estou Exatamente. fazendo da minha vida. Então, esse livro também é muito bom. Amei. Agora, esse livro, Bert Hellinger, né? No centro, sim, ó. sentimos leveza. Esse aqui eu conheço. É você muito legal. Sim. Muito legal. Muito bom. Vale muito a pena. Vale. Super bom. Eu sou suspeita, né? Ai, adorei. Bibliografia do Bert Hellinger outra, é fantástica. Histórias, adoro. Fantástico. Conferências e Exato. histórias. Aqui também, ó, histórias. Então, por isso. Então E esse aqui aqui eu vou adquirir. Esse aqui eu já li também. Mas Agora esse aqui ainda não. Eu vou adquirir. A morte. É que eu não tenho o outro dela também, mas eu li porque um amigo meu me emprestou. Mas, ó, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Histórias Lindas de Morrer. dela Ai, também. gente, que interessante. É Ana fantástico. Cláudia Quintana Arantes, ó. É uma médica. Ela Vale tem, a pena, são Ela tem, dicas inclusive, boas. muitos vídeos no YouTube gratuitos, conteúdos muito bons, assim, em relação aí à finitude da vida. Ai, muito legal. E os outros, né, constelação. E que são frases sistêmicas. Eu quero puxar uma. Então vamos lá. Quero uma frase sistêmica. Vamos lá, vamos jogar Pra aqui. Nossa, porque foi muito Ó. delícia esse encontro. Adorei. Olha quanta coisa legal. Legal. Aqui eu sempre utilizo, eu adoro cartas, né? Então, sempre quando eu atendo pessoas, no final eu falo que é a cereja do bolo. Vamos São tirar a as cereja do bolo. Tá. E isso que traz algo para fechar aí o que a gente Então vamos trabalha, ver vamos. o que Tira vai você. fechar o nosso Se conecta. encontro. Essa conexão que a gente teve, que foi uma delícia. Vamos Foi. ver? Eu adorei. Eu também. Eu tô com essa de olho nessa carta. Obrigada por ter me acolhido. Fala isso. Obrigada por ter me acolhido. Que lindo. Que lindo! Tudo é. a ver. Tudo a ver. Que delícia! Adorei. Muito bom. Muito bom. A gente teve um papo delicioso com a Mari. Adorei. Né? Ela gostou de ser chamada de Mari. Foi uma delícia, foi um momento espetacular. Delicioso de ouvir, delicioso de conversar. Mari, passa o seu contato para que as pessoas possam, né, conhecer melhor ainda o seu trabalho, para que você desenvolva mais ainda o trabalho bacana que você já tem aí caminhado. É isso. Eu atendo presencialmente e online, né? Atendo presencialmente lá no Espaço Tríade. Tenho um Instagram. Estou movimentando um pouco o Instagram, mas tem coisas bacanas lá também, que é o mariprioto.terapeuta. Então me acompanhem lá pelas redes sociais que tem algumas dicas bem legais. E o meu contato telefone pode passar também? Claro, É pode 19 994390053. Então, se alguém tiver interesse em conhecer, né, em ter um contato aí com essa abordagem tão linda, tão acolhedora e transformadora, entre em contato, que será uma satisfação. Nossa, foi um receber. prazer. Nossa, é uma satisfação para mim. Gente, eu tô no Instagram, Esther Sartori, _ e também no YouTube e no Spotify, canal Preocupações de Mãe. Adorei, vai ser muito bom encontrar com vocês de novo. Muito obrigada.